Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e nesse vídeo eu vou trazer para vocês a solução de mais um desses problemas, dessa série aí de problemas de primeiro grau que eu tenho trazido para vocês nessas duas últimas semanas. Como eu já disse em vídeos anteriores, problemas do primeiro grau são situações desse tipo que a gente aprende a resolver ali no sétimo, no oitavo ano, logo depois que a gente estuda a equação ou sistema de equação do primeiro grau. Quando a gente sabe fazer representação algébrica, que domina já esse conteúdo, alguns desses problemas são muito fáceis. Outros, como esse que a gente vai ver aqui, mesmo que você domine representação algébrica, mesmo que você tenha um bom domínio da resolução de equações ou de sistemas mesmo, você vai perceber que são problemas que exigem um pouco mais de cuidado, que exigem um pouco mais do que o que a gente está acostumado. Esse então é um problema que a gente pode classificar aí como um problema difícil de resolver dentro desse assunto. Bom, ele está escrito dessa forma: Maite, Olga e Keila vão doar parte de suas roupas para uma instituição de caridade. Ao contarem o total de peças que possuíam, verificaram que Maite tinha 7 peças a mais que Keila e Olga tinha 9 peças a menos que as duas. O problema continua dizendo que, somando a terça parte das peças de Keila com a quarta parte das peças de Maite, obtinha-se 6, no caso 6 peças a mais que a quinta parte das peças de Olga. Bom, mais uma informação aqui no problema, ele diz que elas combinaram que cada uma doaria pelo menos 2 peças e que todas ficariam com o mesmo número de peças. E aí o problema nos pergunta, no mínimo, quantas peças elas deverão doar, dito tudo isso aqui. Bom, feita essa leitura, nós vamos tirar aqui as informações que são fundamentais para a gente resolver esse problema, para a gente fazer uma transformação algébrica dele e depois transformar isso em equação. Nosso problema tem 3 personagens principais aqui, a Maite, a Olga e a Keila. De cada um desses personagens a gente tem alguma informação. Então vamos representar aqui Maite de forma abreviada, Olga também de forma abreviada e Keila. Nós sabemos que elas vão doar parte de suas roupas para uma instituição de caridade. Ao contarem aqui o total de peças, verificaram o seguinte, Maite tinha 7 peças a mais que Keila. Isto aqui é importante, então eu já consigo fazer uma representação algébrica disso da seguinte forma. Como Maite ela tinha 7 peças a mais que Keila, eu posso dizer que Keila pode ser um valor x, e como Maite tinha 7 peças a mais, então Maite vai ser x e mais 7. Tá? Então aqui eu já representei tanto a Keila como a Maite, considerando essa informação aqui. Maite tinha 7 peças a mais que Keila, então eu digo que Keila é um valor x e Maite vai ser esse valor x e mais 7 porque ela tinha 7 a mais. Claro, eu posso usar qualquer letra aqui, né? É comum que a gente use x, mas poderia ser um A, um Y ou a letra que você quisesse. Continuando então, o que é que eu tenho na sequência? Eu tenho a informação sobre Olga. Olha só, Olga tinha 9 peças a menos que as duas, ou seja, para representar o número de peças que a Olga possui, eu vou somar o valor das duas e vou diminuir 9, porque ela tinha 9 peças a menos que as duas. No caso, o que é que a Olga tem aqui? Ela tem o valor da Maite mais o valor da Keila, no caso isso daqui vai dar x da Keila mais x e mais 7 da Maite e menos 9, tá? Então essa seria a representação para as peças da Olga, ou seja, a soma das duas, que é a soma das duas, é justamente o valor de uma mais o valor da outra, né? E menos 9, porque ela tem 9 peças a menos, como diz o problema. Bom, eu vou dar uma arrumada nisso daqui ainda, mas vamos ver as outras informações que a gente tem no problema. Como a gente já fez a representação algébrica, tanto da Maite como da Olga como da Keila, que são as nossas 3 personagens aqui no problema, todo o resto de informações que a gente tem aqui vai servir somente para a gente montar a equação. Quer dizer, todas as informações que nós pegamos aqui em cima nos permitiram fazer uma representação algébrica para as 3 personagens.
o que precisamos agora é montar uma equação. Então o problema ele tem informações que vão nos ajudar a montar uma equação. O problema diz então na sequência o seguinte, ó, somando aqui ó, a terça parte das peças de Keila com a quarta parte das peças de Maitê. Então vamos fazer essa conta aqui. Somando a terça parte, a gente sabe que terça parte é quando eu pego um valor e divido por 3, né? Então, a terça parte das peças de Keila vai ser justamente a quantidade de peças que a Keila tem, que a gente sabe ali que é x, dividido por 3. Então, essa terça parte eu vou somar, como o problema disse aqui, ó, com a quarta parte. Então, aqui, quarta parte é quando eu divido por 4. Quarta parte das peças de Maitê. As peças de Maitê são essas aqui, são x mais 7. Então, isso daqui vai ser x mais 7 sobre 4. Então aqui está representada essa soma que o problema cita aqui em cima. A terça parte das peças de Keila, essa representação aqui, somada com a quarta parte das peças de Maitê. Isso daqui, as peças de Maitê dividido por 4. Bom, somando-se isso daqui, obtinha-se, ou seja, vai dar igual. Tá? Vai dar igual a quê? 6 a mais que a quinta parte das peças de Olga. Como que eu vou representar então isso? Olha só. A quinta parte das peças de Olga e no caso 6 a mais, ou seja, a quinta parte das peças de Olga e mais 6, tá? Porque segundo o problema dá 6 a mais que a quinta parte das peças de Olga. Bom, vem para cá, ó. A quinta parte é quando eu divido por 5, né? E aí eu vou pegar essas peças de Olga e aí, como eu disse, eu vou dar uma arrumada nisso daqui para a gente ter um valor mais fechado aqui. Eu vou puxar então minha equação um pouquinho aqui para a direita para a gente ter um pouquinho de espaço aqui para representar essas peças de Olga já com o valor mais arrumadinho. Vejam só. Aqui eu tenho x mais 7 menos 9, né? Então, eu posso fazer aqui o seguinte, olha só. Eu posso somar esse x mais esse x, que vai dar 2x. E eu posso somar também, né? Porque, tirando aqui do parênteses, eu vou poder somar o 7 com o menos 9. E 7 com o menos 9 vai dar menos 2, né? 7 positivo, 9 negativo, vai ficar 2 negativo. Bom, então essa seria a representação das peças de Olga. O que eu quero fazer ali? Eu quero representar a quinta parte disso, né? Como está escrito aqui no problema, olha só. A quinta parte das peças de Olga e mais 6, né? Porque está escrito ali 6 a mais, então eu vou representar isso. E aí a quinta parte, a gente já tinha dito, é quando eu divido o valor por 5. Então isso daqui vai ficar 2x menos 2, né? Que foi o nosso resultado ali, dividido por 5 e mais 6, ou seja, 6 a mais que a quinta parte das peças de Olga. Bom, gente, meu problema está representado, né? E o meu problema está equacionado. Eu já tenho uma equação que representa esse problema. O que eu preciso então agora? Preciso calcular esse x e quando eu determinar o valor de x, eu vou poder dizer quantas peças tinha cada uma. E aí eu vou poder pensar, né, nessas informações que ainda tenho aqui e dizer quantas peças elas deverão doar. Vamos então para o próximo quadro. Eu vou levar essa equação e nós vamos resolvê-la. Bom, aqui está então a nossa equação, né? Como nós já sabemos, uma equação com denominador. E para resolver uma equação com denominador, o primeiro passo aqui é a gente tirar o MMC. Então nós vamos calcular aqui o MMC de 3, de 4 e de 5. E quando a gente chegar nesse MMC, a gente vai estar pronto para resolver a equação. Bom, vocês já sabem disso, né? Esse é um assunto que vem com vocês lá do sexto ano. Então, isso daqui vai dar por 2. Eu tenho 3, tenho 2 e aqui 5. Agora, eu tenho 3 números primos, né? Então, vai dar por 2. Vai ficar 3, 1 e 5. Vai dar por 3, vai ficar 1, 1 e 5. E depois vai dar por 5, né? E aí vai ficar todo mundo aqui igual a 1. E aqui é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Você sabe fazer ali a multiplicação. Nosso MMC aqui vai dar 60, tá? O que é que eu faço então? Pego esse MMC, né? Você já sabe aí resolver a equação com o denominador. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. Ou escreve em parênteses quando você tiver mais de um termo. Vamos resolver então essa equação, olha só.
Aqui o nosso MMC deu 60, vocês já viram aqui. 60 dividido por 3 é 20, né? Divido aqui pelo de baixo, dá 20. 20 vezes x direto é 20x. Então aqui eu tenho 20x, sinal de mais, continuo o mesmo processo. 60 eu divido por 4, dá 15, né? E aí eu vou multiplicar esse 15 pelo de cima, como eu tenho mais de um termo, eu vou escrever entre parênteses, que fica mais simples de a gente fazer depois. Sinal de igualdade, já coloquei aqui, 60 dividido por 5 é 12, e aí nós vamos fazer o mesmo processo. 12 vezes o que está em cima, 12 vezes 2x menos 2. Nós fazemos já essa conta aqui, sinal de mais. Não esquece, né, que debaixo do 6 tem um 1 e que você deve fazer o mesmo processo, tá? Não vai escrever aqui mais 6, tá? Porque senão vai ficar errado. 60 você divide por 1, dá 60, né? E multiplica por 6. 60 multiplicado por 6 dá 360. Bom, tá aqui agora a nossa equação, tá lisinha, né? Sem denominador, mas ainda tem parênteses. Vamos multiplicar aqui. Você já sabe também disso. Só multiplicar e a gente vai tirar os parênteses. Então aqui vai ficar 20x. Jogo de sinal aqui para eliminar os parênteses. Tenham cuidado com essas contas. 15 vezes x é 15x. De novo vai dar positivo. 15 vezes 7 é 105, né? Sinal de igualdade. 12 vezes 2x dá 24x. Sinal de menos ali, né? Jogo de sinal, tenham cuidado. 12 vezes 2 é 24. E mais 360. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar letras de um lado, números do outro, organizar a nossa equação e deixar ela pronta aí para reduzir os termos e a gente chegar na solução. Bom, nós temos então aqui o seguinte, ó, os nossos termos com letras são 20x, 15x e esse 24x, esse 24 vai mudar de lado, né? Então ele vai trocar de sinal. Nossa conta então vai ficar da seguinte forma, 20x mais 15x, o 24 troca de sinal, como a gente já falou, vai ficar menos 24x, sinal de igualdade, né? Acabaram-se os termos com letras e nós vamos escrever os termos que não têm letras, os números. No caso, 360 é positivo, continua positivo. O 24 é negativo, continua negativo. E o 105 aqui, ó, ele muda de lado, então ele vai mudar de sinal, né? Porque ele vem para o segundo membro. Ele está positivo, vai ficar menos 105. Bom, fazemos conta aqui então, né? Dá para fazer de uma vez, tá fácil para fazer de uma vez, mas aí vamos fazer de duas vezes como a gente se acostumou a fazer aí, resolvendo equações e resolvendo os outros problemas que a gente já resolveu aí em vídeos anteriores. Aqui dá 35x positivo, é 20 com 15, tá? Dá 35x positivo. E negativo, você tá vendo, só tem 24x, então eu tenho 35x e menos 24x. Igual. Bom, do lado de cá, né, depois da igualdade, eu tenho positivo somente o 360. Então, eu vou escrever 360. E negativo, eu tenho 24 e 105. Eu vou juntar essas duas coisas. E 24 com 105 vai me dar 129, né? E agora sim eu vou subtrair. 35 tira 24 é uma conta fácil, né? Dá 11. Então, isso aqui vai dar 11x. E do outro lado, eu tenho 360 para tirar 129. Se você não sabe quanto é, faz a subtração aqui. Então, 360 tira 129 e você chega no valor. Bom, aqui você pega emprestado, né? Vocês dominam bem isso. Aqui você deixa 5 e aqui fica 10. 10 tira 9 fica 1. 5 tira 2 fica 3 e 3 tira 1 fica 2. Você tem 231. Então, aqui o meu valor de x, operação inversa, você também deve lembrar disso, né? Vai ficar 231 dividido por 11. Bom, divisão por 11 é tranquilo. 23 por 11 dá 2. E você sabe, né? Sobra 1, né? 2 vezes 11 é 22. E aí, como sobra 1, eu tenho 11 por 11, que vai dar 1. Então, aqui o meu valor de x é 21. Ou seja, aquela pessoa que foi representada com x, ela tem 21 peças. Nós vamos analisar esse problema agora. Lembra lá que a gente tem a Maitê, a Olga e a Keila. E vamos representar o total de peças que cada uma possui. Bom, dá uma olhada então aqui comigo nas representações, ó. A Maitê tinha x mais 7, a Olga tinha 2x menos 2 e a Keila tinha x. Então eu vou levar esses dados lá para o nosso quadro de solução e com essa representação algébrica nós vamos chegar nos valores de peças para as três garotas aqui, para as três mulheres, para as três meninas. Nós temos então o seguinte, a Keila é x, a Olga é 2x menos 2, como a gente viu. E a Maitê é x mais 7
Vamos representar isso agora em número, né? Vamos tirar da forma algébrica e representar na forma numérica. Vejam só, gente, de forma simples, a Keila aqui embaixo ela vai ter 21 porque ela é o próprio x, né? Então a Keila aqui fica com 21. A Olga tem o dobro disso e menos 2, tá? Porque é 2x menos 2 aqui, então o dobro de 21 é 42, 42 tira 2 fica 40. Então a Olga tem 40 peças e a Maitê, no caso, vai ter 21 mais 7. 21 mais 7 é 28. Então essa é a quantidade de peças que cada uma possuía. Bom, somente isso, tá? A quantidade de peças que cada uma possuía. Eu não quero isso. Vamos voltar ao problema. O nosso problema diz que elas combinaram aqui, ó. Elas combinaram que cada uma doaria pelo menos 2 peças, tá certo? Pelo menos 2 peças cada uma. E aí, importante demais isso. E todas ficariam com o mesmo número de peças. Então, além de combinarem que cada uma doaria pelo menos 2, elas combinaram que todas ficariam com o mesmo número de peças. Bom, dessa forma, no mínimo, quantas peças elas deverão doar? Bom, vem para cá, vamos ver se a gente entende isso, interpreta direito, para não ter erro aqui na solução. Elas combinaram que cada uma doaria pelo menos 2 peças, certo? E que todas ficariam com o mesmo número. Bom, gente, é muito importante isso, tá? Se todas vão doar pelo menos 2, a gente vai trabalhar com o mínimo. E quanto é o mínimo? O mínimo é 2, então, né? Porque o problema diz pelo menos 2. Então a gente vai trabalhar com esse mínimo. Vejam só. Quem tem menos peças aqui é a Keila. Então vamos supor que a Keila vai doar o mínimo. Então a Keila doa 2 peças, tá? Que seria o mínimo aqui. E aí a Keila doando 2 peças, ela fica com 19, né? Só que se ela fica com 19, o que é que acontece? Ela obriga todo mundo a ficar com 19. Tá bom? A gente está trabalhando com o mínimo, lembra disso, né? E por que a gente está trabalhando com o mínimo? Porque o problema disse no mínimo. Volta cá. Está escrito aqui, ó, no mínimo, quantas peças elas deverão doar. Bom, vamos para frente. Se a gente está trabalhando com o mínimo, então a Keila doa 2 peças e ela fica com 19. Mas aí o problema diz que todas ficarão com o mesmo número de peças. Isso quer dizer que a Olga, por exemplo, que tem 40, ela vai doar 40, né, que é o que ela possui aqui, menos 19, porque ela vai ficar com 19, já que a Keila vai ficar com 19 e todas ficarão com o mesmo número, segundo o problema. Então aqui eu faço a subtração, 40 tiro 19, vai ficar 21, né? Isso significa que a Olga aqui, ó, vai doar 21 peças, tá? Então a Olga 21. E a Maitê? A Maitê tem 28. Se ela tem 28 e vai ficar com 19, né? Porque todas ficarão com o mesmo número, é importante isso. Então, se a Maitê vai ficar com 19, 28 menos 19 vai me dar 9, né? Então, isso significa que a Maitê aqui, ó, vai doar 9 peças. Tá bom? Então, eu teria exatamente esses números. Cada uma fica com 19. É importante demais que você entenda isso. E você só vai entender isso se você perceber que a Keila vai doar 2, né? Porque ela doa o mínimo, já que ela tem menos. Então, ela doa o mínimo, ela doa 2, que é o mínimo que o problema estabelece. Bom, dessa forma, então, cada um ficou com 19, né? E as doações foram essas. 9 mais 21 e mais 2. Basta você juntar aqui e aí você vai ter 32, né? 9 com 21 dá 30, com 2, 32. Então, aqui, 32 peças. Essa vai ser a doação de peças que elas vão fazer. Então, elas vão doar aí no mínimo, né? No mínimo. Esse é o mínimo. No mínimo, 32 peças. Poderia ser mais, quer dizer, poderia ser 3 a mais que isso, poderia ser 6 a mais que isso. Bom, mas aí a gente está trabalhando com o mínimo, como eu insisti em falar aqui, né? O mínimo é que cada uma doe 2 peças, então a Keila, como tem menos peças, doa 2. E todo mundo aqui fica com 19, fazendo com que os números de doações sejam esses que a gente vê aqui em amarelo mais à direita, tá certo, gente? Bom, nesse caso, então, 32 aqui, alternativa A, né? É a resposta para o meu problema. Como eu falei, não era um problema desses que a gente pode dizer assim, um problema extremamente simples. É um problema gostoso de fazer, um problema que mistura aí equação com denominador, que já
faz com que ele seja um pouco mais difícil do que a gente está acostumado, com uma situação onde a gente precisa pensar um pouco mais do que na maioria dos problemas desse tipo que a gente faz. De toda forma, gente, eu espero que a explicação tenha sido simples e que vocês tenham conseguido entender. Se você gostou do vídeo, eu peço aí a você que deixe um like. Se você quer ver mais conteúdo desse tipo, se inscreve aí no canal, que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. E a gente se encontra então um pouco mais adiante para falar mais de situações assim, para falar mais de problemas, para falar mais de equações, para falar mais de matemática. Por hora é isso. Valeu, um abraço.